Dados perturbadores da Idade Média. Nos anos 1600 e 1700, ao visitar o Palácio de Versalhes em Paris, nota-se que o sumptuoso palácio não tem banheiros. Na Idade Média, não havia escovas de dentes, perfumes, desodorizantes e muito menos papel higiênico. Os excrementos humanos eram jogados pelas janelas do palácio. Em um feriado, a cozinha do palácio conseguiu preparar um banquete para 1.500 pessoas, sem a mínima higiene. Nos filmes atuais, vemos as pessoas dessa época abanar ou abanar. A explicação não está no calor, mas no mau cheiro que eles emitiam sob as saias, que foram feitas de propósito para conter o cheiro das partes íntimas, pois não havia higiene. Também não era costume tomar banho devido ao frio e quase inexistência de água corrente. Só os nobres tinham lacaios para abaná-los, para dissipar o mau cheiro que o corpo e a boca expiravam, além de afugentar os insetos. Aqueles que estiveram em Versalhes admiraram os enormes e belos jardins que naquele momento não só eram contemplados, mas usados como sanita nas famosas baladas promovidas pela monarquia, porque não havia banheiros. Na Idade Média, a maioria dos casamentos ocorreram em junho, para eles, o início do verão. A razão é simples, o primeiro banho do ano era tomado em maio, então, em junho, o cheiro das pessoas ainda era tolerável. No entanto, como alguns cheiros já começaram a incomodar, as noivas levavam buquês de flores perto dos corpos para cobrir o fedor. Daí a explicação da origem do buquê de noiva. Os banheiros eram tomados em uma banheira enorme cheia de água quente. O chefe da família teve o privilégio do primeiro banho em água limpa. Depois, sem trocar a água, chegavam os outros na casa, por ordem de idade, mulheres também por idade e, finalmente, crianças. Os bebês eram os últimos a tomar banho. Quando chegava a sua vez, a água na banheira estava tão suja que era possível matar um bebê lá dentro. Os telhados das casas não tinham céu e as vigas de madeira que os seguravam eram o melhor lugar para os animais. Cães, gatos, ratos e escaravelhos mantivessem-se aquecidos. Quando chovia, as fugas obrigaram os animais a saltar para o chão. Os que tinham dinheiro tinham pratos de lata. Certos tipos de alimentos oxidaram o material, fazendo com que muitas pessoas morram por envenenamento. Lembremos que os hábitos higiênicos da época eram terríveis. Os tomates, sendo ácidos, foram considerados venenosos por muito tempo. As xícaras de lata eram usadas para beber cerveja ou uísque. Essa combinação, por vezes, deixava o indivíduo no chão, numa espécie de narcolepsia induzida pela mistura de bebida alcoólica com óxido de estanho. Alguém que passasse na rua pensaria que ele estava morto, então eles recolhiam o corpo e preparavam-se para o funeral. Depois colocou o corpo na mesa da cozinha por alguns dias e a família ficava olhando, comendo, bebendo e esperando para ver se o morto acordava. Daí que os mortos são velados, velatório ou velório, que é a vigília ao lado do caixão. Inglaterra é um país pequeno, onde nem sempre havia lugar para enterrar todos os mortos. Depois abriam-se os caixões, removiam-se ossos, colocavam-se em ossários e o túmulo era usado para outro cadáver. Às vezes, ao abrir os caixões, notava-se que havia arranhões nas tampas do interior, o que indicava que o homem morto tinha sido enterrado vivo. Assim, ao fechar o caixão, surgiu a ideia de amarrar uma tira do pulso do falecido, passar por um buraco feito no caixão e amarrá-la até um sino. Depois do enterro, alguém ficava de serviço perto do túmulo por alguns dias. Se o indivíduo acordasse, o movimento do seu braço tocaria o sino e seria salvo pela campanha, uma expressão usada por nós até hoje. Não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Não deixe de seguir o nosso canal.